E aí, amigos que estão aí assistindo mais um episódio do podcast Campestre Café e Conversa. Hoje é com muita honra, é com muita alegria, é com muito prazer que nós recebemos o Dr. Alcides Mosconi Neto. A gente fez o convite para ele, né? E ele se deslocou de Poços de Caldas para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, das suas informações, neste mês tão importante que é o mês da conscientização, Novembro Azul, câncer de próstata, prevenção. Então a gente recebe o Dr. Alcides Mosconi Neto. Eu já tinha transcrito um pouquinho do currículo do Dr. Alcides aqui à parte, mas minha letra tem hora Gabriel Gediael que nem eu entendo. Então a gente prefere esta revista, que é uma revista clínica da cidade de Poços de Caldas, que é distribuída em toda a região, onde nessa revista a gente tem uma matéria com várias páginas, com um pouquinho da história do Dr. Alcides Mosconi, urologista. O nosso entrevistado de hoje é formado em medicina pela UNB, Universidade de Brasília, no ano de 2000, especialização em urologia em São Paulo pelo Centro de Referência do Homem, Hospital Brigadeiro, fellow em urocologista, equipe professor Miguel Zoug, Hospital Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas da USP, doutor em urologia pela USP São Paulo, título de especialista em urologia SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, e AMB, Associação Médica Brasileira. Membro da AUA, American Urological Associate. Membro do ISSM, Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Coordenador de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia de Minas Gerais. Coordenador de Andrologia do Centro de Referência da Saúde do Homem. E segundo o Dr. Alcides, também já está ocupando mais alguns cargos aqui na cidade de Poços de Caldas. Dr. Alcides, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. O mês de novembro ficou o mês de conscientização em relação à prevenção do câncer de próstata. Então, programa como esse de vocês leva informação para toda a população, então é muito importante ter esse tipo de meios de comunicação para que a gente possa ter esse alcance e levar a informação correta para a população. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Gediel. Um prazer. Eu fico muito agradecido pelo convite. Olá, doutor, boa noite. Boa noite. Sinta-se em casa e é assim que a gente começa aqui mais uma entrevista, levando aí entretenimento e desvendando bastante curiosidade, ainda mais para os homens, né? É um público, sim, que vai ajudar a acrescentar muito no público feminino, mas atingirá mais o público masculino, né? Então, é um prazer estar aqui. Robson, boa Gabriel, noite. seja bem-vindo mais uma vez. Gediael, vamos juntos. Tamo junto. E a gente começa, Dr. Alcides, desde o início mesmo. Quais são os principais objetivos da campanha Novembro Azul para a Saúde dos Homens? É muito importante. O câncer de próstata, o nome câncer é um nome muito pesado. Hoje nós sabemos que ele é a segunda causa de câncer acometendo os homens. Segundo a estimativa do INCA, esse ano cerca de 69 a 71 mil novos casos vão ser diagnosticados. Então, quem deve fazer a prevenção em relação ao câncer de próstata? A próstata é um órgão exclusivamente dos homens, então as mulheres não têm próstata. A próstata ela é localizada embaixo da bexiga, na frente do reto. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, assim como a americana e a europeia, eles preconizaram que homens que têm história familiar, que tiveram algum indivíduo da sua família portador de câncer, pai, tio, avós,
ou indivíduos da raça negra devem fazer a prevenção a partir dos 45 anos? Indivíduos que não têm história familiar ou não são da raça negra a partir dos 50 anos. Como é feita a prevenção em relação ao câncer de próstata? É feita através de 2 exames principais. Um exame de sangue, que é chamado PSA, ou antígeno prostático específico, e o outro é o exame físico, que cada vez mais nós temos visto uma diminuição grande do preconceito. Então as pessoas, que é o exame do toque retal, as pessoas estão conscientizando que o exame ele é muito importante, pode nos trazer informações necessárias que podem ajudar a sua saúde de uma forma geral. Perfeito. E atividades físicas, doutor, preserva o câncer de próstata? O câncer de próstata tem um fator multifatorial. Então tem um trabalho que é bem conhecido dos japoneses que saíram do Japão e foram para os Estados Unidos. Eles desenvolveram mais câncer de próstata que os japoneses que permaneceram no Japão, mostrando que tem um fator ambiental e alimentar envolvido. Comida, os Estados Unidos tem muita comida rica em gordura, os fast foods, junk foods. Então isso demonstra que se nós conseguirmos preservar a saúde de uma forma global, a incidência de câncer diminui. Então, atividade física, uma alimentação adequada, bons hábitos de saúde, isso vai deixar o organismo mais fortalecido para combater qualquer irregularidade que venha aparecer. Como o câncer de próstata, os sintomas eles aparecem mais numa fase avançada, por isso a importância de fazer a prevenção. Nós não queremos que ninguém tenha o problema. Se for para ter o tipo de câncer de próstata, o ideal é que ele seja descoberto no início, que a chance de cura gira em torno de 85% a 90%. Então a chance de cura é muito alta. Por isso que vocês que estão nos acompanhando, a partir dos 40 anos, essa é a minha opinião pessoal, é importante começar a fazer pelo menos um check-up de saúde global e nela incluir um PSA. Depois, 45 anos, quem tem história familiar, indivíduos da raça negra, e 50 anos para a população total fazer a prevenção em relação a toque retal e PSA. Sim, sim. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Alcides Mosconi Neto, urologista, falando hoje sobre o câncer de próstata. E demais assuntos também queremos abordar aqui durante o bate-papo. Dr. Alcides, quais são os principais sintomas? Tem algum sintoma o câncer de próstata? Nas suas fases iniciais, ele se assemelha muito ao crescimento benigno da próstata. Então, às vezes pode ter uma dificuldade de fazer xixi, uma dificuldade miccional, começa a acordar durante a noite para ter que ir no banheiro. Uma simples reunião, às vezes ela tem que ser interrompida para a pessoa voltar a ir ao banheiro. Então, esses são sintomas que se assemelham ao crescimento benigno da próstata. Associando com PSA e exame físico, a chance do diagnóstico aumenta muito. E nas fases mais avançadas, geralmente, quando o câncer sai da próstata, ele tem uma predileção pelos ossos. Então, pode ter fraturas patológicas de qualquer osso, geralmente vai para ossos da bacia, a pessoa tem dificuldade de locomoção. Então, nós não queremos que ninguém tenha esse problema. E se for para ter, a gente deseja que seja diagnosticado no início. Porque quando nós vemos casos avançados, infelizmente a gente não tem tantos recursos para poder ajudar aquela pessoa. E uma pessoa que tem algum parente com câncer de próstata avançado, ele é um disseminador da importância da prevenção, porque tanto o paciente quanto a sua família sofrem muito
com o câncer de próstata nas suas fases avançadas. Eu ia perguntar aqui para o senhor qual a frequência ideal para marcar uma consulta com o urologista? Falando eu acho que o urologista é uma especialidade muito ampla. Nós tratamos tratamos das vias urinárias masculina e feminina, então homens e mulheres, desde recém-nascidos até hoje nós temos algumas cirurgias intraútero, temos especialidades de uropediatria, nós podemos muito ajudar os adolescentes, assim como as mulheres. Elas vão iniciar a adolescência, elas sempre vão ao ginecologista para fazer exames preventivos, são orientadas em relação à preservação de doenças sexualmente transmissíveis, uso de preservativo. Então, o urologista pode contribuir em toda essa fase de orientação para os adolescentes, assim como Novembro Azul, prevenção em relação ao câncer de próstata. A minha opinião é que, pelo menos, todo mundo a partir dos 40 anos tem que fazer prevenções anuais, porque se tiver algum problema cardiológico e for descoberto, vai ser mais fácil de tratar com as consequências menores. Assim como na parte urológica, nós temos os cálculos renais. Então, a faixa etária é mais adulta, mas acomete ambos os sexos. Então, o urologista tem uma atuação importante e pode, sim, acrescentar muito para a vida tanto do homem quanto da mulher. Então, é sempre bom, antecipadamente, né? Fazer prevenção. Mas de tudo que a gente está conversando até agora aqui, talvez o principal mesmo seja a prevenção mesmo. Eu acho que de uma forma geral, a saúde global, acho que todo mundo, claro que a vida, se a gente for levar a vida a ferro e fogo, ela se torna chata. Mas é importante a gente ter bons hábitos de saúde. Cada um tem que achar o tipo de esporte que mais goste, que vai ficar mais fácil dessa pessoa fazer o esporte que goste. Então, tem várias modalidades, tem desde caminhada, corrida, basquete, esportes coletivos, esportes individuais. Cada um tem que identificar com algum e fazer como se fosse uma obrigação, que vai ficar mais gostoso, o dia se torna melhor. E isso vai contribuir muito para o organismo responder a qualquer tipo de doença, ele fica melhor preparado para enfrentar o dia a dia. Então a prática esportiva é essencial. É fundamental. Fundamental nesse sentido. Ainda mais que a expectativa de vida aumentou muito. Então, cada vez mais nós temos visto as pessoas avançarem na idade. E é importante chegar na idade mais velha, podendo ter autonomia para fazer os afazeres diários, para poder locomover. E isso tudo nós vamos conseguir mantendo o nosso organismo preparado para esse tipo de situação, com atividades físicas e bons hábitos de alimentação. Evitar cigarro, bebida alcoólica, etilismo. Claro que encontrar os amigos no final de semana, tomar uma cervejinha, um churrasco, isso faz bem, desde que não seja todo dia. Sim. Se for fazer esse tipo de evento todo dia, não vai dar certo. Mas achar um equilíbrio, isso vai dar prazer, nós vamos dar risada. Isso tudo tem um ganho, mas tem que ter esse equilíbrio. Faz parte também, mas o que manda mesmo é o equilíbrio. Sim. Saber dosar mesmo. Exatamente. Doutor Alcides, uma pergunta leve agora aqui, tranquila. Tem um dado, existem dados que dizem que o homem vai menos ao médico do que a mulher. Por que isso acontece? Às vezes porque o homem tem algumas pessoas que se acham desde comigo não vai acontecer nada, e até os que estão completamente atribulados no seu dia a dia, com os afazeres para levar
recurso para casa, não tem tempo, não. Então, e como as mulheres têm o hábito de, desde a adolescência, procurar um ginecologista para fazer exames preventivos de saúde, elas acabam tendo uma rotina em fazer check-ups muito mais que nós homens. As mulheres acabam nos ajudando muito, porque elas chegam em casa e cobram seus pais, seus avós, seus maridos. Você fez a prevenção em relação ao câncer de próstata? Então, as mulheres são uma grande aliada dos urologistas e estão promovendo também, difundindo essa informação de prevenção em relação ao câncer de próstata. Isso mostra a atenção da mulher, né? Nesse A quadro que a gente está sensibilidade, a dizendo. atenção, A a sensibilidade, intuição, né? Mas o assunto aqui está muito bom, mas gostaria agora também de estar falando dos nossos parceiros. Opa, vamos lá, ué. Deixar o doutor tomar uma água, dar uma respirada. Vamos estar falando aqui dos nossos parceiros do podcast. Nós vamos lá então, Gabriel, bem lembrado, que é o pessoal que tem parceria com a gente, que sustenta esse canal, que é muito importante. Um canal que leva informação aí para toda a população. E a gente começa hoje falando sobre WO, produção de shows e eventos. Dia 7 de dezembro está chegando aí, vem a noite Black White, no Paladino. E aí, você vai de preto ou de branco? Atrações para abrir a festa, DJ Marcelo Dias, relembrando os anos da discoteca, tocando o melhor da dance music, flashback, discoteca dos anos 80. Além do mais, as atrações. Egípcio, vocalista do Tijuana, Mais de Nós, que é uma banda de Poços de Caldas, flashback, pop rock, banda Candeeira, rock, pop, samba, banda Sete Mares, ska, reggae e rock. E o telefone é o 35 9964 4581. Instagram, @WO Produções. Uma informação importante agora. Área VIP, ingressos esgotados, tá bom? Pessoal que vai na área VIP, dançou. Se não adquiriu o seu convite, já era. Agora, provavelmente, você tem pista. E tá para chegar a virada de lote, tá bom? Vai virar virada de lote. Então, se você vai na festa, aproveitem. Procure os pontos de venda. E nesta noite também, a apresentação da Janaína Paiva. Vai ficando um abraço aqui, nossos agradecimentos agora ao Wellington Oliveira, né? O pessoal sempre reclama, nossa, mas Campestre não tem nada, Campestre está parado, a gente tem que sair, a gente tem que ir para outras cidades. Agora não. Agora você tem a WO Produções, o Wellington, né? Que trago eventos espetaculares aqui para Campestre, eventos familiares, eventos de bom gosto e de casa lotada. Exemplo do show de Altair e Alexandre, que foi o último evento no Espaço Paladino. Então, esta noite, Black White não será diferente. Um abraço, Wellington Oliveira. Um abraço, Wellington. Agora a gente vai estar falando aqui dos nossos parceiros, que é a lanchonete, pizzaria e restaurante do Zusa, que fica no centro da cidade de Campestre. Então, para você aí que está procurando qualidade no atendimento, variedade de salgado, açaís, milkshake e almoço com aquela comida deliciosa todos os dias, peça pelo delivery também. Se você às vezes não está afim de passar por lá, não é não, Robson? Peça Bem pelo no centro, delivery. Bem no centro, fácil, né? Bem no centro da cidade. E a lanchonete do Zusa fica anexo ao restaurante, ou seja, tem a lanchonete na praça e descendo ali já fica também o restaurante. Eu vou estar deixando aqui o telefone, que é o 3743 1289 ou o 998 797462. Fica ali na Galeria Flora, no centro da cidade. Vou estar deixando aqui também o Instagram, que é o @restaurante_do_Zusa. Deixar aqui um abraço aqui para toda a equipe do Zusa, para o Estênio, para a Juliana, para a Luzia e para o Zusa.
Muito obrigado pela parceria aí. Um abraço. Vamos lá então, continuando aí no nosso canal, com o bate-papo com o Dr. Alcides Mosconi Neto, médico urologista de Poços de Caldas, que hoje, grande satisfação estar recebendo aqui no nosso canal Campestre Café e Conversa Podcast. Dr. Alcides, numa escala de 2 a 10, quais os tipos de câncer de próstata? Nessa escala, de 2 a 10. Tem uma classificação que chama classificação de Gleason. Ele vai de 2 a 10. Essa classificação isso a gente vai de 2 a 6. Se a pessoa, depois da biópsia, esse material é analisado pelo patologista e as células que são mais parecidas com as células normais vai recebendo uma pontuação. A célula que recebe pontuação 5 é que ela é completamente diferente da célula normal, que seria o Gleason 5 mais 5 ou 10. Isso nós vamos conseguir classificar o tumor em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, de 2 a 6 seria um tumor de baixo risco, 7 risco intermediário, 8, 9, 10 um alto risco ou um tipo mais agressivo. Então, essa classificação é mais para a gente fazer essa subdivisão, que daí a gente estima que, e hoje nós sabemos que o baixo risco, na maioria das vezes, não é necessário fazer nenhum tipo de tratamento, podendo ser feito apenas um acompanhamento ou uma vigilância ativa. As outras modalidades, hoje tem se feito no Gleason 7, um grupo canadense também está estudando a vigilância ativa, mas geralmente esses grupos eles podem progredir e dar algum tipo de problema para o paciente. Então, na maioria das vezes, a gente acaba propondo algum tipo de tratamento. E quais são as modalidades de tratamento que podem ser feitas para o câncer de próstata? A que mais cura é a cirurgia, gerando uma taxa de sucesso em torno de 85% a 90%. A cirurgia pode ser feita pela técnica tradicional, que é uma cirurgia aberta, pode ser feita por via laparoscópica ou via robótica, isso principalmente nos grandes centros. Outra modalidade de tratamento é radioterapia, e nós podemos associar a radioterapia mais hormonioterapia, que são algumas injeções ou comprimido por via oral. Isso vai ter um resultado também muito satisfatório, atingindo uma boa chance de cura. Claro que é uma decisão compartilhada, o paciente e os familiares, eles participam, a gente expõe os tipos de modalidade de tratamento e ele participa da decisão que ele quer ser tratado, ser submetido. Mas todas essas opções de tratamento, elas são eficazes. Sendo que a cirurgia seria a ideal. Sim. A mais próxima. Daí depende desses vários critérios. A idade do paciente, ele tem pressão alta, diabetes, é obeso, não é obeso. Histórico. Todas essas variáveis são analisadas também, porque como a próstata é difícil o acesso, fica embaixo do púbis. Então, o paciente muito obeso, a gente tem uma dificuldade técnica de chegar na próstata pela via aberta. A cirurgia robótica nesses tipos de indivíduos vai muito bem. Então, isso tudo tem que ser analisado para a gente propor o melhor método, a melhor modalidade de tratamento. Às vezes, dependendo do resultado, às vezes vai precisar de cirurgia, radioterapia e hormonioterapia. Então, isso tudo tem que ser analisado em conjunto com o paciente para a gente avaliar. Não é uma receita de bolo, não é um tratamento padrão para todo mundo, tem que ser individualizado. Caso a caso mesmo. Tem que ser individualizado. Claro que a gente tem essas normativas, mas o perfil de cada um a gente tem que decidir com ele daí. Doutor Alcides, o senhor tocou num ponto jovem. Câncer de próstata em jovem é possível? É possível, mas ele não é tão comum.
Da minha especialidade, o câncer que acomete mais os jovens são os tumores de testículo, que ele acomete adulto jovem, em torno de 20 a 40 anos. Então, e o tumor de testículo é um tumor que tem um crescimento muito rápido. Por isso, é muito importante a gente conhecer o nosso organismo, o nosso corpo. Durante o banho, as pessoas têm que se tocar. Você sentiu alguma coisa diferente no testículo? Fazendo a higiene, lavando a bolsa escrotal, os testículos, é importante você palpar, saber como é que está teu órgão, expor o pênis, limpar o pênis. Se você perceber alguma coisa diferente ou que você não tinha notado, procure o especialista para ele te ajudar. Às vezes pode ser um nódulo, alguma coisa, um câncer de testículo. Então é muito importante nós todos termos essa consciência com o nosso organismo. E a varicocele também dá para confundir, não dá, doutor? A varicocele é as varizes do plexo pampiniforme, ou varizes dos vasos da bolsa escrotal. Ela pode interferir, é mais comum do lado esquerdo, a varicocele, isso por uma drenagem venosa. O plexo pampiniforme do lado esquerdo ele vai drenar na veia renal, do lado direito na veia cava. Então, por uma questão de calibre, acaba sendo mais comum a varicocele do lado esquerdo. E ela pode participar da alteração da espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. E pode ser um fator de infertilidade masculina. Então, às vezes, a pessoa que tiver varicocele, alterações do espermatozoide, tanto em contagem quanto em qualidade, pode se beneficiar com uma cirurgia corretiva da varicocele. Interessante. É importante fazer a cirurgia, então, doutor? Se tiver esses fatores alterados da contagem e qualidade de espermatozoides e não está sendo efetivo, a gravidez da parceira tem benefício a correção da varicocele. Ah, sim. Então quer dizer que, olha só que interessante, Robson. Às vezes, se a parceira não está conseguindo engravidar, pode ser por conta do fator masculino. Fator masculino. Dado muito importante esse aí para o nosso público. Sim. Muito importante mesmo. Estamos aqui com o Dr. Alcides Mosconi, continuando o bate-papo Café e Conversa Podcast, entrevistando Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Dr. Alcides, como saber se o câncer de próstata é maligno ou benigno? Então, a próstata pode causar 3 patologias principais. Uma seria o crescimento benigno da próstata ou hiperplasia prostática benigna, os quadros infecciosos inflamatórios, que são as prostatites, e o câncer maligno da próstata. O câncer de próstata ele é feito o diagnóstico é feito através de 2 exames, PSA alterado ou toque retal alterado. Se tiver um desses 2, tem indicação de prosseguir a investigação e fazer uma biópsia da próstata. Essa biópsia de próstata que vai nos falar se ele tem um câncer maligno ou se está descartado a possibilidade de câncer. Então, é através da biópsia que a gente tem esse resultado, esse diagnóstico. Então, essa prevenção, desde o início, continua sendo primordial, essencial, até pelo fato que, devido ao acompanhamento de um urologista, tendo esse acompanhamento, às vezes os exames são feitos para detectar mais informações nesse sentido. E se as coisas tendem a correr bem, continua normalmente aquela vigilância. Exatamente. Então, com o diagnóstico, daí vai entrar em baixo risco intermediário ou alto risco, e daí nós vamos avaliar qual que é a melhor forma de acompanhar e tratar esse indivíduo. Doutor Alcides, o podcast Campestre Café e Conversa tem que ter um cafezinho aqui pra gente, não tem, Gabriel? Com certeza. Nesse momento.
Você Então, gosta de um vamos lá. cafezinho? Gosto. Opa, ainda mais aqui de Campestre. Você tem os braços maiores, está mais próximo do Dr. De longo Alcides. alcance. Vocês estão servidos? Oh, coisa boa. E enquanto o Dr. Alcides vai saboreando o café aqui de Campestre, a gente aproveita e faz mais uma rodada de patrocinadores aqui. Vambora. Vamos falar dos parceiros. O rapaz aí na mesa de som não tá fraco não, viu? Já tá aí o próximo no quadro. Evolução total aqui do GDAL, viu? Vamos lá então. Aí, A gente vai Robson, por falar favor. do Cibel. A gente fala agora sobre o refrigerante Cibel. É um refrigerante fabricado aqui na cidade de Campestre. E um refrigerante famoso, conhecido. Atende Campestre e região. Se você ainda não conhece o refrigerante mais vendido da região, entre na bio do Refrigerante Cibel no Instagram, @refrigerante Cibel, e encontre um consultor mais próximo de sua cidade. São 7 sabores, 7 emoções. Eu sei que algumas pessoas optaram, escolheram o sabor abacaxi, que é o sabor campeão. A gente já fez essa enquete aqui, até dentro do próprio podcast com os entrevistados, né? A gente não levou no ar, mas no final a gente confraterniza com salgados e refrigerantes. Então, na nossa votação aqui, o abacaxi foi o campeão, o Cibel abacaxi. Até apareceu de limão, Robson. Mas aí Eu apareceu apaixonei no limão. o de limão agora. Nossa, é muito bom. Então agora está acirrada a disputa pelos sabores. Ficou acirrado agora. Mas sabe qual que é a grande vantagem, Gabriel? Que são 7 sabores. Ô, rapaz. 7 sabores, Muitas opções. 7 emoções. Ou seja, a pessoa vai escolher, né, o que mais agrada o seu paladar. O bom é experimentar todos, né? Com certeza. Os 7 escolher aí 2 ou 3 que mais agrade. E depois começar a equipar o seu freezer, a sua geladeira com os refrigerantes Cibel, né? Então é isso, são 7 sabores, 7 emoções diferentes. Beba Cibel, o refrigerante de Campestre, o mais vendido da região. E agora lançamento Cibel Guaraná e abacaxi 600 ml com aquele sabor inigualável. E principalmente a inovação são os cascos de vidro, né? As garrafas de vidro agora. Isso é muito importante para questão de gosto. Permanecer o Exato. sabor do restaurante, a essência do restaurante. Fica um abraço então para o Washington e Valdeci. Telefone 35 3743 1938 ou vá pessoalmente na rua Oswaldo Cruz, 545, Jardim Progresso. Refrigerante Cibel, 7 emoções aí para você. Agora a gente está falando aqui de prevenção. Esse papo, esse bate-papo está sendo muito curioso, está sendo muito informativo. E a gente gostaria aqui também de estar falando da DSG Pharma. A farmácia que fica aqui em Campestre, fica no centro da cidade. A DSG Pharma vem fazendo parte da sua vida. Inclusive, eu acompanho lá no WhatsApp, no status deles, no Instagram, eles fazem promoções, fazem sorteios. Você comprando lá na DSG Pharma, acima de R$ 50, você vai estar concorrendo a vários brindes. Inclusive, este mês tem uma cafeteira, viu? Tem uma cafeteira lá, Porque Robson. a gente está fazendo essa publicidade lá na rádio, tem uma cafeteira. Pessoa comprou, preencheu o cupom, só aguardar. Só aguardar. E o pessoal da DSG Pharma são sempre nota 10 no atendimento. Igual eu falei, vários brindes. Esse dia mesmo tinha um micro-ondas. Agora a cafeteira que o Robson citou aqui. Então eu vou estar deixando aqui para você que ainda não conhece a DSG Pharma,
Eu vou estar deixando aqui o endereço e o telefone para vocês, que é o 3743-3000. E o Instagram da DSG Pharma é DSG_Pharma_Campestre-MG. Fica ali no centro da cidade de Campestre, na rua Coronel José Custódio, número 58. Então fica aqui um abraço aí para Franciene e para toda a equipe aí da DSG Pharma que está aqui conosco, fazendo essa parceria aqui com o podcast Campestre Café e Conversa. Um abraço. Ok, agora vamos novamente falando de saúde, Novembro Azul, câncer de próstata. Doutor Alcides, a impotência é uma consequência do tratamento? A cirurgia, nós urologistas, nós temos o objetivo de deixar a pessoa, o paciente, curado do câncer. Só que dependendo do tipo de câncer, qual que é o volume desse câncer, durante a cirurgia a gente pode ter duas sequelas principais, que é a pessoa ficar incontinente ou sem controle do xixi, perdendo urina, isso em torno de 3 a 5%. Ou impotência sexual, perda da potência sexual, uma disfunção erétil, que gira em torno de 30 a 50%. Como os indivíduos eles têm uma idade um pouco mais avançada, às vezes o paciente já tem algum grau de disfunção erétil, disfunção sexual. Se o paciente é hipertenso, diabético, tabagista, obeso, já tem um certo grau de perda de função. Com a cirurgia pode acarretar e levar ele à impotência completamente. Se por algum motivo, durante o tratamento, ele ficar com essas sequelas da cirurgia, nós temos como tentar recuperar, fazer uma reabilitação, tanto da função sexual quanto do controle miccional, ou através de medicamentos, fisioterapia, do assoalho pélvico. Isso pode contribuir também para ele voltar a ficar seco com controle da micção, ou se o remédio falhar, nós temos algumas outras sequências, como vacoterapia, terapia de ondas de choque de baixa intensidade e chegando até nas cirurgias que são os implantes de prótese peniana. As próteses penianas, elas são, principalmente, tem dois tipos. Nós temos as próteses semi-rígidas e as próteses infláveis. Então, o objetivo nosso, eu volto a falar, que é deixar a pessoa curada do câncer, e se ficar com essas sequelas que a cirurgia pode ocasionar, hoje em dia nós temos como solucionar esse tipo de problema. Então a medicina sexual está bastante avançada nesse sentido. Tá, e tem um mundo inteiro estudando. Agora, no mês passado, eu tive no Congresso de Medicina Sexual, no Congresso Mundial, foi no Rio de Janeiro. Eu continuo trabalhando em São Paulo também, todas as quintas-feiras eu fico em São Paulo. Eu faço parte do Centro de Referência da Saúde do Homem em São Paulo, e hoje nós temos 3 trabalhos correndo. Eu sou um dos participantes desse trabalho, que é a satisfação das mulheres dos pacientes que nós colocamos prótese peniana. Qual que é a satisfação delas? Esse trabalho está registrado na Plataforma Brasil, foi aprovado pelo Comitê de Ética do hospital, e a gente está avaliando. E já tem alguns dados nesse sentido? Nós temos uns dados anteriores, que até está no site do professor Drauzio Varela, que naquele estudo saiu de 18% para 72% o grau de satisfação feminina. Outro trabalho que nós temos é ondas de choque de baixa intensidade nos pacientes com disfunção erétil, e tem outros trabalhos vindo, assim como está sendo estudado terapias de plasma rico em plaquetas, injeção de botox, para ver se aumenta um pouco a parte sexual. Então tem um monte, por isso que é muito importante participar desses congressos, que ocorre uma troca de conhecimento. Você vê o que o outro está
estudando Então, como... essa profissão tem que estar sempre acompanhando as evoluções da medicina. Você tem que manter atualizado para oferecer o melhor para o paciente que nós estamos acompanhando. Então é fundamental na área de saúde a gente acompanhar toda essa evolução, esse histórico em relação às pesquisas que estão em andamento no mundo todo. O senhor falou em disfunção erétil. O que seria uma disfunção erétil? A perda, então, a partir dos 40 anos, nós temos o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Todas as mulheres, em algum momento da vida, vão entrar na menopausa. Nós não temos andropausa. Ficou esse nome um pouco chato que a sigla é DAEM. Então, a partir dos 40 anos, a gente tem um declínio dos níveis de hormônios sexuais masculinos, podendo chegar até a impotência sexual. É muito importante a impotência, a disfunção sexual, o processo para chegar a ela é igual ao infarto agudo do miocárdio, é por uma obstrução das artérias. Então, por isso a importância de fazer atividade física, ter bons hábitos de saúde, isso tudo, os níveis de colesterol baixos, isso tudo para prevenir qualquer tipo de doença vascular. Não sei se o senhor falou da reposição hormonal, também é importante? É muito importante. A terapia de reposição hormonal, ela tem sua indicação. Infelizmente, a gente tem visto uma banalização, tem muitos jovens fazendo a reposição hormonal sem indicação nenhuma, às vezes para fins estéticos, para ganho muscular, só que isso é um perigo. Então, você que está nos acompanhando, não faça ciclo em academias, geralmente é em academia que a gente acaba vendo esse tipo de situação, porque isso pode levar você a um prejuízo, a um malefício enorme. Tem muitas pessoas que fazem terapia de reposição hormonal que acabam tendo uma esterilização. Acaba a produção de espermatozoides, ela pode zerar, além de câncer de fígado. Então, o objetivo é deixar os valores da testosterona em níveis normais, nem abaixo nem acima. Então, é manter a pessoa eugonádica, não hipo nem hiper. Então, e a atividade física estimula a produção de testosterona. É o melhor método de fazer reposição hormonal é fazendo atividade física. Muito bem explicado isso, né, Robson? Porque... Então, a atividade física seria algo de extrema importância na vida de todos nós. Sim, hoje em dia a gente vê a questão da vaidade, como pode estar cometendo na saúde dos jovens, né? Tanto agora como futuramente também. E lá na frente, quando eles precisarem, às vezes estão tomando hormônio, estão tomando tadalafila para fazer pré-treino, que não funciona para nada. Não tem nenhuma contribuição. Lá na frente, quando eles acabarem precisando dessas medicações, não vai funcionar e vai ter que ir para uma prótese peniana já direto. É como um antibiótico, né, doutor? Por fim, ali ele vai perder a eficácia dele, né, do medicamento. Se for prescrito de forma errada, ele não vai ter utilidade nenhuma, vai ficar resistente, o micro-organismo acaba ficando resistente a ele, vai ser um gasto desnecessário sem nenhum benefício. Sim, sim. Doutor Alcides, o senhor já respondeu mais no início sobre os tipos de câncer de próstata. Essa pergunta agora é um pouco mais objetiva. Fale um pouco do câncer de próstata de baixo risco, o intermediário e de alto risco. Então, tem essa classificação de Gleason, que recebe uma pontuação que vai de 2 a 10. De 2 a 6 é um tumor de baixo risco, ou um tumor indolente, que pouco provável ele progredir para causar algum mal para essa pessoa. Risco intermediário seria o Gleason 7, e alto risco 8, 9 e 10, que é um tipo de tumor mais agressivo. Então, a gente separa nesses 3 principais grupos e, com isso, a gente consegue
propor o melhor tipo de tratamento. Risco intermediário, alto risco, geralmente tem que ser feito algum tipo de tratamento, alguma modalidade, cirurgia, rádio mais hormônio, e no baixo risco, às vezes a gente pode fazer vigilância ativa ou só um acompanhamento. E, doutor, eu tenho uma dúvida aqui. Cistite e infecção urinária. Qual que é a diferença? Cistite esse termo, cistite, é como amidalite, apendicite, é tudo um processo inflamatório infeccioso. Seria uma infecção urinária, cistite. As cistites, elas são mais comuns nas mulheres que em nós homens, pela disposição anatômica que a mulher tem. A uretra da mulher é muito curtinha, então tem em torno de 3 a 5 centímetros. Isso facilita a ascensão de micro-organismos para dentro da bexiga. Por isso é importante a ingesta de líquidos, água principalmente, que ajuda a limpar todas as vias urinárias, diminuindo o risco das infecções urinárias ou cistite. Ah, sim. Mas nós estamos também com a presença da nossa companheira Mayra Muniz, que está nos assistindo aqui, de camarote, né? E aí, minha irmã? Este nosso bate-papo. Acompanhando. E quando tiver uma ginecologista aqui, nós que vamos ficar fora, viu? Então. Aí ela que vai fazer o bate-papo, hein? Aí a entrevista vai ser com a minha irmã. Aí vai ser com ela. Mas é isso, a Mayra Muniz, nossa companheira aqui de trabalho, nos estúdios aqui do podcast Campestre. E amanhã na rádio, né? Sim. Amanhã, terça-feira, de 3 às 5 horas da tarde. Tá firme? Firme e forte. Bom, aí. Vamos lá então. Continuando o nosso bate-papo muito proveitoso com o Dr. Alcides. A gente agradece sempre aqui a vinda do Dr. Alcides ao nosso estúdio, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com o nosso público, né? Neste mês tão importante que é o mês da prevenção do câncer de próstata. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto, Dr. Alcides. Vamos aproveitar aqui seus conhecimentos. Gostaria que o senhor falasse sobre pedra nos rins, as causas, os sintomas e tratamentos cálculo renal. Então, quem teve cálculo renal nunca esquece que tem uma dor muito forte. Geralmente essa dor comete a região lombar e irradia. Em nós, homens, podem irradiar para a região dos testículos, para as mulheres, às vezes na região da vagina, dos grandes lábios. Então é uma dor insuportável quando ocorre uma migração do cálculo. Ele tem um fator hereditário envolvido e uma das principais causas é tomar pouca água. Então é muito importante a gente ter hábitos de saúde de uma forma global. Assim, de uma forma prática, para a gente saber se está tomando água em quantidade suficiente, é a cor da urina. Geralmente nós acordamos com a urina um pouco mais escura. No decorrer do dia, essa urina tem que ficar clara. Então é uma forma de nós nos policiarmos se estamos fazendo uma ingesta adequada ou não. Então, se a cor da urina estiver muito escura, você tem que aumentar a quantidade de água. Isso diminui a chance de formar cálculos renais. Quem tem cálculo uma vez, 50% volta a formar. Então, é importante fazer uma boa ingesta hídrica de água, volta, atividade física, tudo isso é importante. Tem algumas profissões que têm uma incidência maior de cálculo renal. Padeiro, por exemplo, ele fica do lado do forno. Então ele acaba perdendo mais líquidos. Ele tem que fazer uma reposição maior que a população comum. Então tomar mais água. E tem uma quantidade de água para cada pessoa? O ideal é acima de 1,5 litro, 2 litros por dia. E conforme Então, a pessoa, o peso da pessoa, por ela suar mais também, aí isso folga. Se fizer atividade física, tem que repor mais. Então, e de uma forma geral, a cor da urina vai dizer se eu tenho que tomar mais ou menos água.
O ideal é 1,5 litro, 2 litro e por meio, a dia. média. Às vezes andar com uma garrafinha, que daí fica fácil da gente Se policiar. isso e tomar. Então é importante tomar. Certo, sempre frequente o uso de Isso. água. Então, estamos aqui, né, no Novembro Azul, levando informações, aprendendo aqui também com o Dr. Alcides. Estamos aqui gratos por ele estar tirando dúvidas nossas e tenho certeza também que está tirando muita dúvida de você que está aí. Não é mesmo, Robson? A gente está sempre aprendendo. Com certeza, é um assunto de total interesse da população. A mídia nacional toda em cima do Novembro Azul, né? Tanto falada quanto escrita. E quanto mais informações a gente levar nesse sentido com profissionais como o Dr. Alcides, quem ganha? A É a população, população. nosso público, nós mesmos. Né? Isso é muito importante, estar bem atualizado com os assuntos brasileiros, com as campanhas nossas. É sim. Mundiais também, né? Vamos lá então. Bom, o Dr. Alcides já falou sobre as próteses penianas, os tipos, como funciona, a cirurgia, em que caso deve ser usado. O que a gente vai agora extrair aqui do Dr. Alcides? Temos aqui um material enorme aqui, hein? Nossa, Bastante tá curiosidade, bem, né? bem preparado aqui o podcast de hoje. Cada qual fez sua pesquisa, cada qual fez sua parte, o resultado é esse, né? A gente está levando o máximo de informações aí para o nosso público. É sim. Doutor Alcides, o pessoal, vamos falar agora de uma forma mais simples, mais básica. Eu não vou no médico urologista. Eu faço PSA. Eu faço a prevenção pelo PSA. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância do toque retal e o PSA. Qual é a diferença? Aquela pessoa que não procura o urologista e se baseia por conta própria no PSA. Qual a importância e a diferença entre as duas coisas, toque retal e PSA? O que ficou preconizado é fazer os dois exames. Claro que o toque retal é um exame incômodo, é um exame invasivo, mas ele nos traz informações importantes que pode ajudar essa pessoa. Tem alguns tipos de tumores que não produzem PSA e o diagnóstico pode ser feito através do exame físico. Então, quem está acompanhando só pelo PSA, infelizmente não está fazendo um acompanhamento correto. O que é preconizado é fazer os dois exames, PSA e toque retal. Com esses dois exames, a gente tem uma chance maior de chegar ao diagnóstico e fazer o que for melhor para essa pessoa. Então, esse preconceito está cada vez mais diminuindo, porque as pessoas estão entendendo a importância de fazer a prevenção. E claro, se for para ter algum problema, de descobrir no início fica mais fácil, com as consequências menores. Então é muito importante. Você que está nos acompanhando, que faça a sua parte. Como? A partir dos 45, 40 anos, exame de sangue. 45 anos, quem tem história familiar, indivíduos da raça negra, PSA e toque retal. Quem não está nesses dois grupos, a partir dos 50 anos, PSA e toque retal para todo mundo. O senhor falou também, doutor Alcides, sobre incontinência urinária, em determinado momento aqui da nossa conversa. Existe um tratamento para incontinência urinária? Sim, desde fortalecimento do assoalho pélvico com fisioterapias, tem alguns dispositivos que podem também levar a uma melhora desse fortalecimento do assoalho pélvico, medicamentoso ou até cirurgia, que são os slings esfíncteres. Essas duas modalidades também podem ajudar a diminuir a incontinência ou até sanar o problema da incontinência urinária. Ok, enquanto o doutor Alcides toma um café ou mais uma água, a gente vai para mais uma rodada aqui de colaboradores. A gente começa nessa sequência agora com Vinícius Muniz Ribeiro.
O Vinícius foi a última entrevista nossa aqui, né? Uma entrevista de um engenheiro agrônomo, bem atualizado, embora seja jovem, mas de uma cultura e uma força de vontade fantástica diante da sua profissão. Até a gente, que vamos dizer que somos urbanos, não temos um pé de café, um boi para tratar, uma galinha para criar, acabamos ficando aí de boca aberta com a explanação do rapaz, do Vinícius, né? Foi sim. Foi muito bacana essa entrevista, foi algo assim diferente para a gente, né? Assuntos que a gente não dominava, como é o caso do Dr. Alcides Mosconi hoje, que a gente pesquisou, entende um pouco, né? Hoje estamos sabendo aqui mais detalhado sobre esse assunto. E assim foi com Vinícius Muniz Ribeiro, engenheiro agrônomo, que atua na cidade Zona Rural, com consultoria na área de café, crédito rural, projetos agropecuários para financiamento de lavoura em geral. E ainda atuando junto aos bancos para liberação de financiamentos aos produtores, através desses dois programas do governo, que é o Pronaf e o Pronanf. E isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, está lá na sua propriedade, no seu sítio, e demora, é uma burocracia conseguir os documentos, dar entrada, leva um certo tempo, e a pessoa tem seus afazeres na zona rural. O Vinícius toma conta de tudo. Ele já me disse que o escritório dele é o carro, está rodando aí por toda a região. Nós temos aqui um município enorme, né? Até maior do que Poços de Caldas, geograficamente, o nosso município. São 98 bairros. E o Vinícius toma conta de boa parte desses produtores rurais. O telefone do Vinícius é o 984488936. Instagram, @Vinícius Muniz Ribeiro. Um abraço aí, Vinícius, e toda a família que também estão com a gente. É isso aí, Vinícius. Um abraço aí. Agora a gente vai estar falando aqui de algo muito bom, doutor. Que creio que mais tarde aqui o senhor vai estar lanchando conosco. Vamos estar falando aqui agora da nossa parceira Rosa. A Rosa, ela agora está também trabalhando nas festas, né? Está ali em qualquer ambiente. Ela deixou aqui esse comunicado que vai estar trabalhando ao vivo ali, Robson. Mas Então, como é que é isso ao vivo? Como? opa, por exemplo, você quer fazer uma festa lá na sua casa. Você pode estar contratando a Rosa, que ela vai estar lá presente, presencial, assando, fritando salgados Ao ali. vivo? Ao vivo. Mas esse contato deve ser feito com antecedência, claro, Isso, para poder funcionar tudo certinho. com antecedência. Por isso eu vou estar deixando aqui o telefone da Rosa, que é o 999646436. E o Instagram da Rosa é o _Delícias da Rosa Campestre. Como está na tela aqui, ó. Você que está em dúvida, não sabe o que fazer naquele dia tão especial aí, na festa do seu filho, da sua namorada, do seu namorado, entre em contato aí com a Rosa, que ela vai estar surpreendendo aí, como já vem nos surpreendendo a cada podcast. A Rosa é a nossa parceira desde o começo e cada final do podcast aqui uma experiência diferente. Está aqui, ó, a surpresa da Rosa. Vou estar mostrando aqui para você. Olha o capricho. Então aqui a gente, como é que fala? Mata a cobra e mostra o pau. Isso é muito bacana, essa parte visual. A gente tem essa vantagem de estar trabalhando com a parte visual, não só mostrando, como também experimentando, né? Sim. Eu tô achando que a melhor parte do podcast é quando termina. Ah, Robson, eu vou te falar para você. É tudo muito bom, mas ao decorrer da entrevista vai Claro que é batendo brincadeira. aquela fome, né? Tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto. É só uma forma de expressão. Mas a gente fica aguardando ansiosamente para saborear aí tanto o Guaraná Fíbel, que é um Guaraná de campestre, como os salgados da Rosa, as delícias da Rosa. É sim, então, aí ó, tudo bem arrumadinho, bem asseadinho. A Rosa está conosco desde o começo aqui. Fica um abraço aí, Rosa, para você. Suas mãos são divinas, por isso que fica esse capricho, é feito com amor. Então, um forte abraço aqui de toda a equipe do podcast. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Mas
Eu acho que nós temos aqui mais um para a gente estar encerrando. A sua parte tem mais um. Então, isso aqui eu creio que é uma dúvida, doutor, com muitos homens. Problemas de ereção e saúde sexual. O que pode causar a disfunção erétil? Existem causas psicológicas? Sim, existe. E acometem muito, principalmente os adultos jovens. Está vindo com essa nova evolução, a mudança de comportamento da população, às vezes a falta de intimidade com a parceira, então tem uma autocobrança de desempenho, e isso tudo está afetando muito. Às vezes a pessoa ela quer ser um Superman, e infelizmente acaba não tendo um bom desempenho. Tem as disfunções sexuais de origem psicogênica, que é numa população mais jovem, e na população mais idosa é através de as principais patologias que levam à disfunção sexual é a hipertensão e diabetes. Então isso tem uma contribuição muito grande com a baixa do desempenho sexual. Paciente obeso, hipertenso, diabético, tabagista, ele não vai ter, o organismo dele já não está bem. Tem um organismo com processo inflamatório crônico. Então, vai acabar entupindo as artérias, assim como aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, isso tudo é muito importante a gente, como nós falamos aqui no decorrer do podcast, é ter bons hábitos de saúde. Alimentação adequada, atividade física e não tentar achar um equilíbrio para o organismo dessa pessoa responder bem e ter uma boa qualidade de vida. Então, doutor, tenho certeza que o senhor recebe um público desde os jovens, meia idade e mais idade. Hoje em dia a gente percebe que é um assunto bem delicado esse, sobre a pornografia também. Sim. Então, como o senhor disse, sobre os jovens querer ser um Superman. Então, eu acho que isso também está muito Isso contribui ligado. muito, exatamente, porque está muito fácil o acesso, todo mundo com celular ou pode acessar sites pornográficos e daí acha que aquilo lá não é real. A pessoa tem que ter isso na cabeça. Que não pode se comparar ator pornô, porque é outro tipo de situação. Então tem que ter uma intimidade, tem que ter a parceira do lado, formas de carinho, isso tudo acaba tendo uma melhor contribuição para o desempenho, não só de um, é do casal. Então o casal tem que ir criando relações, liberdades um com o outro, para ter o sexo é normal, mas tem que faz parte da vida de todos nós, mas tem que ter alguns cuidados, tem que ter prevenção em relação a doenças, a gravidez indesejadas, então tem uma série de repercussões tudo isso. Então é muito importante, é um assunto super importante. E vocês que estão nos acompanhando, é importante ter isso em mente, que a disfunção sexual não é o problema só de um, é do casal. Então, ter afinidade com a parceira, o desempenho acaba sendo muito melhor do que a pessoa que não tem intimidade. Perfeito. Doutor Alcides, o senhor atende aonde em Poços de Caldas? Atendo, o consultório em frente à Unimed. Em frente ao hospital da Unimed. Isso, é um prédio novo que chama Unic. Então, próximo ao Instituto Donato. Isso, embaixo do Instituto Donato. É mais fácil, as pessoas daqui costumam bastante frequentar Poços de Caldas. Que é o Hospital dos Olhos, Instituto Donato, e em frente à Unimed. Eu atendo em Poços de Caldas e São Paulo. Em São Paulo, como você falou, todas as quintas-feiras. Toda quinta eu fico em São Paulo, minha rotina. E o horário de atendimento? É segunda, terça, quarta e sexta, acho que é 1h30, 2 horas, até o final do dia, até as 8.
Isso. E algum endereço em redes sociais, doutor Alcides? Nós estamos montando a rede social, mas eu tenho meu Instagram pessoal que é Neto Alcides Moscone. E tem o UMS, que é Urologia e Medicina Sexual. Que isso nós estamos criando também. Eu estou aprendendo. A gente tem que divulgar, fazer propaganda, porque é importante para levar conhecimento e informação para as pessoas. Ok, inclusive pode ficar à vontade também nessas divulgações suas aqui no nosso canal, tá? À Eu medida que agradeço. acontecer, pode estar passando para a gente, tá Tá bom? ok, muito obrigado. E alguma coisa que a gente deixou de perguntar, que seria assim, relevante, importante, que o senhor possa estar transmitindo aos nossos telespectadores? Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês fizeram uma pesquisa aí e tentaram abordar todos os temas relevantes, não só do câncer de próstata, mas nós andamos aí por incontinência urinária, disfunção sexual, cálculos renais. Então, a urologia é uma área muito ampla, a gente não consegue falar tudo em algumas horas, que é um tema muito Complexo, amplo. amplo. Mas eu acho que as principais mensagens nós conseguimos passar para a população e salientando que é o mês de conscientização do câncer de próstata, Novembro Azul. É importante que você faça a sua parte com exames preventivos, PSA e toque retal. Acho que é a mensagem principal. E vocês estão de parabéns pelo programa. Certo, mas não cabe ainda não, doutor Alcides. A gente só vai dar um tempinho agora, a gente vai fazer, como a gente sempre faz com os convidados agora, um ping-pong, né? Para a gente conhecer, as pessoas conhecerem um pouquinho mais de cada entrevistado que a gente traz aqui. Só que antes do ping-pong, a gente vai estar fechando aqui com mais um apoio cultural, que é a Brodes Hamburgueria e Temaqueria. A Brodes Hamburgueria e Temaqueria já tem uma tradição aqui na cidade de Campestre, o pessoal já conhece. Fica na Praça do Rio Moreira 80, o telefone é o 35 99876 6562. Instagram, @Brodes Campestre. E você pode também comprar pelo Menudino, brodes.menudino.com. E a gente fica feliz de ter a Brodes aqui com a gente, e mais feliz ainda com a evolução da empresa, né? Eles começaram aqui na cidade de Campestre, são de Campestre. Hoje tem Brodes em Poços de Caldas. Hoje tem em São João da Boa Vista. E por último, mais uma filial na cidade universitária, que é a cidade de Alfenas, né? Fica aí o nosso abraço, então, ao Pedro, ao Felipe, todo o pessoal, toda a equipe da Brodes, não só os diretores, como principalmente importante o grupo de trabalho deles, que são perfeitos, pessoas da cidade de Campestre, cozinheiras, cozinheiros, entregadores, e a gente sabe que esse pessoal acompanha todos os nossos bate-papo aqui no canal. Que continue acompanhando, porque a nossa ideia é destacar o comércio de Campestre, né? Breve a gente tem um projeto que a gente não tem o nome exato para ele ainda. A gente já pensou em destaque comercial, mas depois resolvemos mudar, né? Vamos passar talvez para o destaque de Campestre, onde a gente vai poder contar um pouquinho da história do comércio de Campestre e também dos profissionais liberais da nossa cidade e também da nossa região, como é o caso do Dr. Alcides Moscone Neto, urologista, que hoje está presente aqui com a gente. Então é isso. Um abraço aí a toda a equipe do Brodes. E agora, doutor Alcides, para finalizar, a gente vai com uma brincadeira que a gente faz com todos, né, convidados, conhecendo um pouquinho dos seus gostos pessoais. Agora é um momento bem tranquilo, bem leve, né? Onde o senhor pode ficar à vontade aí para poder participar do nosso ping-pong. Eu já tinha trago também alguma coisa, Gabriel, então vamos dividir aqui, ó. Fica com a minha ficha também. Aí você Robson sempre com uma carta na manga. Tá, a gente sempre prepara, a gente vem para o podcast, vai para a rádio igual um professor, sabe? Sempre levando alguma coisa para diferenciar, para criar um fato
para não ficar na mesmice, né? Tá certo. Isso é importante de todo ser humano, criar esse fato em todas as profissões. Isso é muito importante. Como você tem criado os fatos aqui no podcast, gradativamente a cada entrevista. É isso, Robson. Então, vou começar aqui com o Dr. Alcides. Doutor, fica à vontade, tá? Agora saindo um pouco aqui do nosso tema. Então é só para descontrair e conhecer um pouco mais do Dr. Alcides. Doutor, um artista. Um artista. Tom Hanks. Uma saudade. Das avós. Um filme. Cine Paradise. Um lugar que gostaria de conhecer. O Canadá. O que te faz único? Acho que o dia a dia, eu do jeito que eu sou, acho que dedicação, comprometimento. Legal. O que mais gosta de fazer nas horas de lazer? Ficar com a família, passear com os cachorros, correr e acho que ficar com a família. Os meninos, os cachorros. Um sonho. Ver um progresso da população, né? Acho que a gente está passando por uma turbulência aí de conflitos. Acho que a política é muito importante para a vida de todos nós. Acho que os extremismos políticos não vão levar a lugar nenhum. A gente tem que ter pessoas preparadas com uma certa normalidade para fazer boas ações para a população de uma forma geral. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Perfeito. Agora é com você, Robson Frazão. Vamos lá então, conhecendo um pouquinho aqui do gosto, né, de cada convidado nosso no final de podcast. Todos eles, doutor Alcides, passam por essa sabatina aqui no final, Tranquilo. tá bom? E quais são os seus hobbies? Além de passear com o cachorro e a família. Eu gosto muito de correr, viajar, né? Eu acho que todos nós gostamos. Ir para neve é um lugar que eu gosto muito também sempre quando eu tenho oportunidade eu tento ir. O Gabriel perguntou para o senhor sobre um ator, eu pergunto sobre um filme. Apesar que o senhor já citou o filme, né? Cine Paradise. Tá certo, um livro. O livro tem alguns. Agora eu não. Eu tô lendo Agatha Christie agora. É um romance policial? Isso. Agatha Christie policial. Isso. Ela tem vários. Vários. Coisas intrigantes. Muito. Intrigantes. A gente já chegou a ler algumas histórias. Que tipo de conteúdo o senhor consome nas redes sociais? Eu não perco muito meu tempo em rede social. Eu tento ver mais coisas ligadas à minha especialidade, às vezes hobby e muita coisa de esqui também, que eu gosto bastante. E como o senhor lida com estresse no trabalho? Atividade física, eu tento... Descarrega. A corrida é uma coisa que me ajuda muito. Quando o senhor está sozinho, o senhor sente liberdade ou solidão? Acho que as duas coisas, depende do momento. Tem momento que a gente fica muito bem sozinho, mas tem momento que a gente tem esse lado solitário também. Mas eu acho que é importante a gente ter esse convívio com nós mesmos. Doutor Alcides, nós estamos praticamente encerrando o ano de 2024, já no mês de novembro, aproximando do Natal. Qual foi a melhor coisa que aconteceu com o senhor este ano?
Muitas coisas, eu tenho que agradecer muito. é, eu sou muito grato a Deus por todas as oportunidades, por tudo que eu tenho conquistado. Vejo o crescimento dos meus filhos. Então, eu estou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. Doutor Alcides, o senhor já deu uma dica aí, mas vamos ao nome do país agora. Se o senhor fosse morar em outro país, que país seria? O Canadá é um país que eu gosto muito. Meu filho está lá, ele está fazendo um intercâmbio, então a gente está com contato bastante com o Canadá. Então, acho que Canadá ou Europa, Itália. Um gênero musical. Pô, MPB, rock, depende da situação, sertanejo também, depende o local que, a circunstância. Mas eu escuto de tudo. Doutor Alcides, pessoal que está assistindo, ele está vindo de Poços de Caldas, acertou prontamente o nosso convite, está aqui com a gente hoje. Doutor Alcides, defina a cidade de Poços de Caldas. Eu acho que é uma cidade muito agradável, com uma qualidade de vida muito boa. A população, acho que cada vez mais está se tornando um polo regional de desenvolvimento, está crescendo muito. É, Nós fomos muito felizes agora com os resultados das eleições. Eu acredito, gostei muito da gestão do atual prefeito e acredito nesses que estão entrando. Desejo boa sorte para eles também. Teve uma sequência, né? Teve uma Para sequência as isso, eleições municipais de Poços de Caldas. sim. Gabriel, mais alguma coisa para estar complementando? Foi muitas dúvidas tiradas aqui, né? Então, é, gostei muito de conhecer o doutor, Obrigado. né? Uma pessoa que esclarece bastante coisas. Com certeza teria mais e mais dúvidas, mas foi como o Dr. Alcides disse, que em poucas horas, né, a gente não conseguiria aprofundar. É um assunto É amplo, um né, assunto Gabriel? muito amplo, Amplo. mas eu creio aqui que nesse mês, né, do Novembro Azul, a gente conseguiu aqui extrair bastante coisa, quanto a gente aprender e levar essa informação para quem está assistindo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para todos, que aqui a gente falou bastante das coisas, mas não tenha preconceito, né? Quebra esse preconceito, cuide de você, não tenha barreiras, quebra as barreiras mentais, pois aqui a gente está falando de vida. Então o doutor estudou, se aprimorou para estar trazendo soluções dentro da medicina para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e por mais tempo. Então, deixar aqui essa mensagem também para os adolescentes, que a gente falou aqui sobre essa questão aí de ser Superman. Então, tenha o pé no chão, né? Estude bastante e aproveite o tempo que você tem para cada vez mais se desenvolver como pessoa e não somente querer agradar, né, ao mundo, mas tire esse tempo para você. Então é isso. Gostaria aqui de estar agradecendo ao doutor de ter disponibilizado esse tempo para passar aqui conosco, ter vindo de Poços. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e em breve esperamos aqui mais uma vez por outra entrevista aí com o senhor. Eu estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vocês estão de parabéns pelo programa. E contem comigo que eu me organizo e participo novamente. Tá Obrigado. bom, sinal que gostou, né? Isso é muito importante. A gente teve um convidado aqui, sentir que deu tudo certo. E o que a gente pode dizer então é agradecer mais uma vez a você, os colaboradores, nós, as pessoas que investem nesse trabalho. E dizer também que breve tem novidades aqui no podcast, né? A gente vai estar passando gradativamente para vocês, de acordo com os episódios. E também, para encerrar sobre esse assunto, prevenção câncer de próstata, o Gabriel já passou muito bem até
falado sobre os cuidados que nós homens devemos tomar nesse sentido. E de tudo que foi falado, uma palavra que me chamou a atenção foi a palavra prevenção. Prevenção, talvez uma palavra importantíssima. Você não espere, né? O câncer de próstata, pelo que a gente sabe, ele não tem sintomas iniciais. Quando é descoberto, já está, às vezes, em determinado grau de avanço. Então, o mais importante de tudo é a prevenção. Por isso, nós convidamos o Dr. Alcides Mosconi Neto para estar hoje aqui com a gente. Dr. Alcides, nossos melhores agradecimentos em nome da nossa comunidade, da nossa população, do nosso podcast, né, da nossa equipe. A gente agradece muito do senhor ter compartilhado seus conhecimentos de anos e anos de estudo, de dedicação, um pouquinho aqui para a gente, como o Gabriel mesmo disse, assunto longo e complexo, mas iremos nos ver outras vezes aqui no podcast, né? Agradecemos uma vez mais a sua participação, que o senhor possa ter aí um feliz retorno à sua cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom esse bate-papo. E um abraço para todos os Poços de Caldense, é assim mesmo, doutor? Isso. Um abraço para todo o pessoal aí de Poços de Caldas. Fica um abraço aqui do nosso podcast. Valeu! E agradecimentos aí, né? A Mayra, que hoje assistiu de camarote, né? Fez falta aqui, irmã. Aqui tem um lugarzinho aqui, ó. O Gediael. A Mayra é esperta, né? Por que ela chegou estrategicamente no final? Já até olhei aqui por quê. Então tá bom. Gediael, mais uma vez aí, obrigado também, né? Por fazer parte da nossa equipe.